Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Amiguchos Crochê. Hoje trago um projeto especial que vai trazer ainda mais paz e beleza ao seu lar. Vamos aprender a fazer uma pomba que representa o Divino Espírito Santo em amigurumi, ou também pode representar o pombo da paz. Essa pomba simboliza a paz, o amor e a espiritualidade, e agora você pode trazê-la para sua casa de uma forma única e feita por você. Nesta aula, vamos criar uma linda pomba em amigurumi que pode ser usada de várias maneiras criativas, como um adorno delicado para a árvore de Natal, como parte de uma bela guirlanda de final de ano ou até mesmo em quadros decorativos, que você pode personalizar de acordo com seu estilo. Vou mostrar no final desta aula um exemplo de uma linda peça que produzi. É um amigurumi que, além de bonito, carrega um simbolismo profundo, perfeito para presentear ou dar aquele toque de paz e serenidade ao seu lar. Nesta aula, vamos trabalhar apenas com pontos básicos do crochê, então considere um passo a passo ideal para iniciantes no amigurumi, pois é uma peça fácil de tecer. Vamos dar início então pela cabeça do nosso pombo. Eu vou estar utilizando aqui um fio Anne, que é bem fino, e também uma agulha mais fina de 1,5 milímetros, certo? Mas todo o material utilizado vai estar na descrição do vídeo. Vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Já prendi aqui com um pontinho e agora vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar então esse anel. E agora eu vou colocar aqui um marcador para marcar o início da minha carreira. E seguimos então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Então, para cada pontinho, vamos fazer 2 pontos baixos juntos, que forma um aumento. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, para ficar bem fechadinho o nosso anel. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já posso soltar aqui o meu fio lá atrás, está bem preso. E seguimos então até o final da carreira. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo vezes 6. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira, um aumento e 2 pontos baixos, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 5 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 8 carreiras de ponto sobre ponto e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 12, então já temos aqui o formato da cabeça do nosso pombinho. E agora a carreira de número 13 será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 6 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E agora vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento, repetindo 6 vezes. Vamos lá. Um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento, que são 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto.
Vamos para a segunda repetição. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. 2 pontos baixos juntos. Esta foi a segunda repetição. Novamente, um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento. Esta foi a terceira repetição. Novamente, um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento. Esta então foi a quarta repetição. Novamente, um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento. 2 pontos baixos juntos. E esta foi a quinta repetição. E agora a sexta e última, um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento. Então, aqui já completamos as 6 repetições de um ponto baixo e um aumento. E seguimos agora com 6 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, finalizando então esta carreira com 30 pontos. E aqui já está formando a parte do peito do nosso pombinho. Vai fazer aqui um formato do peito dele. A carreira de número 14, vamos iniciar também com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E agora vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento, repetindo 6 vezes. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e no ponto seguinte, um aumento. 2 pontos baixos juntos. Novamente, 1 e 2 pontos baixos e no ponto seguinte, um aumento. Novamente, 2 pontos baixos, 1, 2 e um aumento. Novamente, um ponto baixo, 2 pontos baixos e no ponto seguinte, um aumento. 2 pontos baixos juntos. Novamente, um ponto baixo, 2 pontos baixos e no ponto seguinte, um aumento. Esta foi a quinta repetição. E agora vamos para a sexta e última repetição. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e no ponto seguinte, um aumento. Encerramos então aqui os aumentos. E seguimos agora com 6 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, finalizando então a carreira com 36 pontos. As carreiras de número 15 até a número 18 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 18 e já temos aqui o formato do peito do nosso pombo. Já está ganhando forma o nosso passarinho. Vamos então para a carreira de número 19, que será de um aumento e 5 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos.
As carreiras de número 20 até a número 23 também serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 23 e agora já podemos fazer uma pausa para a colocação dos olhinhos. Eu já deixei aqui a marcação feita certinha. Ó, eu só inseri a agulha aqui para abrir um pouquinho o espaço para a colocação do olho, certo? Mas já deixei marcadinho a posição certinha. E aí, ó, para verificar a posição certinha, cuidar aqui onde a gente está com o fio ali ou o marcador de vocês aí, para ficar bem no centro ali da cabecinha, que daí a posição do peito vai ficar bem para frente, certo? Então é só posicionar aqui cuidando a parte de cima aqui do marcador, ó, não a parte de baixo, porque conforme a gente vai fazendo as carreiras, esse marcador vai mudando, ó. Ele vai andando para a lateral. Então cuide a parte de cima da cabecinha, deixe ali centralizado para trás, e assim a parte do peito do nosso pombinho vai ficar certinho na posição aqui para frente, certo? E então a gente pode contar aqui 5 carreiras e entre a quinta e a sexta carreira nós vamos inserir o primeiro olho, mais para a lateral do corpinho, né? E aqui eu estou usando olhos com travas de segurança de 5 milímetros, são bem pequenos. Então aqui conte 5 carreiras e entre a carreira de número 5 e 6, você pode inserir o olhinho, cuidando para que fique na posição certinha, né, dos olhos, pois vai o bico aqui, é bem no centro da cabecinha, aqui entre os olhos. Ainda tem o bico para depois a gente tecer e costurar aqui bem no meio. Então agora nós vamos deixar aqui entre os olhinhos uma distância de 5 pontos. Então conta aí 5 e no sexto ponto você pode inserir a agulha para fazer a abertura ali para a colocação do próximo olho. Essas medidas não são exatas, tá? Você pode verificar aí como fica melhor para você. É como eu coloquei aqui no meu. Mas você pode verificar aí se a posição melhor para você é outra. Certo? E agora eu vou colocar as travinhas de segurança. Ficou bem apertadinho, mas dá para colocar. Já coloquei as travinhas e também já fiz a minha proteção extra aqui para os olhinhos. Na verdade, eu só fiz essa proteção para que aqueles pinos dos olhinhos não fiquem atrapalhando ali dentro da cabecinha, pois essa peça aqui não será para a criança brincar, então não teria que fazer essa proteção. Mas eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card para vocês verem também. Então, agora, depois de colocados os olhinhos, se contarmos aqui os pontos entre os olhos, teremos 5 pontinhos entre eles. Depois a gente vai costurar aqui uma carreira para baixo, o bico do nosso pombo. Vamos seguir então, carreira de número 24. Vamos iniciar com 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. Então, esta parte aqui dos 12 pontos baixos é a parte das costas do nosso pombo, é a parte de trás dele, certo? E agora nós vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição vezes 6. Então, eu fiz um ponto baixo, agora 2 pontos baixos e uma diminuição. E segue repetindo. 1, 2 e uma diminuição. Esta foi a segunda diminuição. 1, 2 pontos baixos e
uma diminuição. Então, esta aqui foi a terceira repetição. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Esta foi a quarta repetição. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Esta foi a quinta repetição. E a última agora, um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, fizemos 6 repetições. Ó, já está tomando forma aqui, né, a barriguinha do nosso pombo. E agora a gente vai fazer 6 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos, finalizando então esta carreira com 36 pontos. As carreiras de número 25 e 26 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 26 e já podemos iniciar com o enchimento. Vamos colocar o enchimento bem lá na parte da cabecinha para encher bem. E depois, conforme a gente vai fechando, a gente vai acrescentando mais enchimento. Iniciando então agora na cabeça e um pouco ali no corpinho. Lembrando de já ir moldando a peça, compactando esse enchimento lá por dentro, ajustando ali os olhinhos para que fique certinho. E aí pode ir acrescentando até quanto você conseguir. E agora vamos então para a carreira de número 27, iniciando com 14 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos baixos. E agora vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição vezes 6. Um ponto baixo e uma diminuição. Novamente, no ponto seguinte, um ponto baixo e agora uma diminuição. Novamente, um ponto baixo e uma diminuição. Novamente, um ponto baixo e uma diminuição. Esta foi a quarta repetição. Novamente, um ponto baixo e uma diminuição. Esta foi a quinta repetição. E agora a sexta e última, um ponto baixo e uma diminuição. E vamos seguir agora com 4 pontos baixos. Tá vendo que ficou o formato certinho, ó, já fechando aqui, fazendo o formato da barriguinha. Então, a gente vai seguir agora com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos, finalizando então esta carreira com 30 pontos. E já temos o formato aqui de um pombo. As carreiras de número 28 e 29 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras
e já retorno com elas prontas. A carreira de número 30 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Então, vamos fazer aqui uma diminuição e segue com 3 pontos baixos. Um, 2 e 3 pontos baixos. E é só seguir repetindo. Uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As carreiras de número 31 e 32 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno. Finalizei então a carreira de número 32 e agora nós vamos colocar o enchimento que está faltando. Vamos completar aqui a parte da cabecinha e preencher aqui o restante do corpinho. Lembrando de sempre já ir moldando a peça. Estou preenchendo bem na parte de cima ali da cabeça e agora vou para o corpinho. Esta parte aqui de cima, ó, fica mais reta, né? E essa daqui bem redondinha. Então é só ir colocando o enchimento já moldando esta parte. E agora com a própria agulha, a gente pode ir puxando e ajeitando aqui o enchimento na cabeça, para fazer o formato certinho. Voltando então, a carreira de número 33 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Eu vou tirar agora meu fio marcador e passar ele aqui para cima, porque já está ficando curto. E vamos seguir então para a carreira de número 34, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior. Então é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 35 será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. E agora nós vamos preencher o restante aqui do nosso pombo. Vamos colocar o enchimento que está faltando ainda nessa parte aqui de baixo, moldando ele e agora ajeitando para que ele fique bem bonitinho. E colocando o suficiente para que a peça fique bem firme. Prontinho. O meu já está bem preenchido e o formato dele ficou bem bonitinho. Agora nós vamos fechar essa parte aqui de baixo, ó, e depois seguir fazendo as penas do nosso pombo. Então agora nós vamos fechar unindo a parte da frente e a de trás com pontos baixos. Vamos pegar ele assim, ó, verifique se você já está certinho na posição, senão você pode acrescentar mais um ponto baixo ou, se precisar, diminuir algum. Então, vamos pegar os pontos da frente e os de trás juntos, fechando com pontos baixos. Sempre inserindo a agulha, pegando o ponto da frente e o de trás, ó, dessa forma.
Laço o fio e arremata com ponto baixo. Vamos fazer 6 pontos baixos no total, fechando aqui a nossa peça. Aqui o meu quinto ponto. E o sexto ponto sempre fica ali, somente com um pontinho mesmo. Prontinho. Agora é só puxar o fio aqui. E nós vamos ter que fazer agora o rabo nesta partezinha aqui desses pontos que a gente fez. Então, nós não vamos cortar o fio, nós vamos seguir daqui adiante fazendo 10 correntinhas. Vamos subir 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, fizemos aqui as 10 correntinhas, vamos pular a primeira alça da corrente, e a partir da segunda alcinha da corrente, nós vamos fazer meio pontos altos. Serão 9 pontos no total. Então, aqui, o primeiro meio ponto alto, no ponto seguinte, o segundo meio ponto alto, 3 meio pontos altos, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 meio pontos altos. Pronto. Agora nós vamos pegar o próximo pontinho ali, ponto baixo da carreira que a gente fechou ali os pontos. Vamos pegar o próximo e vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora já vamos subir novamente 10 correntinhas. E vamos repetir todos os passos que a gente fez ali na primeira peninha. Então, aqui nós vamos também pular a primeira alça da corrente, e a partir da segunda alça da corrente, nós vamos seguir fazendo 9 meio pontos altos. E nós vamos ter que fazer isso repetindo até completar 5 penas. Então, quando eu chegar lá no final, eu vou repetir novamente, até completar as 5 penas. Não tem mistério, são pontos básicos do crochê. Então, quem já faz crochê, já sabe os pontos básicos, não terá dificuldade em fazer a parte das penas. A parte mais difícil será da asa, mas também é somente pontos básicos. Vamos pular agora no próximo pontinho, fazer um ponto baixíssimo e novamente vamos repetir todos os passos. Vamos subir as 10 correntinhas, voltar com 9 meio pontos altos, pulando a primeira alcinha da corrente, até completar as 5 penas. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Tô chegando aqui no final da última pena, a quinta pena, e aí nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E vamos deixar agora um fio longo para a costura. Aqui estão, então, ó, 5 penas, né? Feitas com os meio pontos altos e as correntinhas. E agora vamos cortar, então, aqui o fio. Puxa ele. E para deixar bonitinho, nós vamos fazer o quê? Nós vamos unir essas penas, costurando elas. Então, a gente ajeita direitinho aqui, no formato certinho.
E com esse fio que a gente deixou de sobra, nós vamos costurar pegando somente as alcinhas da frente das penas. Eu vou mostrar agora para vocês. Com uma agulha, né, de tapeceiro ou para bonecas, nós vamos inserir agora a agulha até chegar ali na junção das duas penas. Primeiro eu vou fazer um nozinho aqui, só para arrematar esse finalzinho aqui dos pontos. Então, nós vamos passar a agulha entre os pontos até chegar nessa parte aqui, ó, dessas alcinhas. Nós vamos unir essas alças nas duas penas. E somente a alcinha da frente dos pontos. Então, a gente insere a agulha aqui por dentro dos pontinhos até chegar ali na primeira alcinha. E agora é uma costura bem simples. É só ir passando o fio por dentro dessas alcinhas, ó, pegando a alcinha da frente dos pontos de cada uma das alcinhas e unindo elas. E o fio passa por cima mesmo, ó, dessa forma. Não tem mistério, é só seguir costurando. E aí nós vamos deixar só a pontinha da pena sem costurar, para dar um efeito mais bonitinho. Vamos deixar aqui, eu acho que umas 2 alcinhas sem fazer a costura de ambas as penas, ó. Aí fica esse efeito aqui das penas como se elas estivessem separadas mesmo, né? Então, vamos pegar aqui o último pontinho. E aí, a gente vai ter que fazer o mesmo agora para as outras penas. Vamos passar aqui o fio por entre os pontinhos até chegar na outra pena. E agora a gente vai começar de trás para frente, ó. Nós vamos pegar da ponta da pena até o corpinho, deixando também ali as pontinhas soltas e costurando o restante. Da mesma forma, passando sempre o fio somente nas alcinhas da frente dos pontos. E vamos seguir fazendo o mesmo para todas as penas, até completar todas elas da mesma forma. Então, eu vou seguir costurando aqui e já retorno quando estiverem todas as penas costuradas. Já estou chegando aqui no final da minha costura. Uni já as 5 peninhas. E aí, quando a gente chegar bem no finalzinho, a gente vai dar um nozinho e esconder esse fio aqui por dentro do nosso pombo. Agora é só puxar o fio. E está prontinho, então, aqui o rabo do pombo. Só vou dar mais um nozinho aqui de segurança, como de costume, antes de finalizar. E agora sim é só cortar o fio. Então, esta parte aqui do pombo já está prontinha. O rabinho ficou bem bonitinho, né? Ficou, ó, já com o formato certinho, com os detalhezinhos ali da costura, que deixou ele bem bonitinho. E aqui na parte de trás também fica bem bonito. E agora vamos tecer as asas do nosso pombo. Utilizando o mesmo fio, nós vamos pegar e fazer um pontinho aqui inicial e agora subir 23 correntinhas.
Fiz aqui as 23 correntinhas, e agora nós vamos pular a primeira alça da corrente, e a partir da segunda, nós vamos seguir com 12 meio pontos altos. Um meio ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 meio pontos altos. Agora nós vamos pular uma das alcinhas da corrente. Pula o pontinho seguinte e segue com 9 pontos baixos. Agora mudou, são pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3, 4. Já podemos prender o fio que ficou de sobra ali no início. Vamos prender juntamente com os pontos. 5, 6, 7, 8 e o último, 9 pontos baixos. Prontinho. Puxa bem aquele fio lá atrás. E aqui, então, é a primeira carreira da nossa asa. Agora, nós vamos seguir com o outro lado das correntinhas. Vamos fazer um ponto baixíssimo ali na primeira. E vamos seguir com 12 meio pontos altos. Certo? Vamos fazer invertido agora. Vamos seguir com 12 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 meio pontos altos, certo? Agora, no ponto seguinte, nós vamos fazer um aumento com 3 meio pontos altos juntos no mesmo ponto. Então, no ponto seguinte, vamos fazer 3 meio pontos altos. Um meio ponto alto, agora junto com ele, o segundo meio ponto alto e ainda junto com ele, o terceiro meio ponto alto. Pronto. E seguimos agora com 7 meios pontos altos, um para cada ponto. Um meio ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 meio pontos altos. No ponto seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo. E agora vamos subir uma correntinha. E agora nós vamos virar a peça dessa forma. E a terceira carreira nós vamos iniciar com um ponto baixo. Em seguida, nós vamos fazer 7 meio pontos altos. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7 meio pontos altos. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento com 3 meio pontos altos juntos. Um meio ponto alto, agora junto com ele o segundo meio ponto alto e ainda junto com ele o terceiro meio ponto alto. Então, é um aumento triplo. E segue com 10 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 meio pontos altos. E aqui finaliza. E nós vamos agora subir 2 correntinhas. 1, 2. Vira novamente a peça. E agora a nossa quarta carreira será 18 meio pontos altos. Agora eu não vou contar com vocês, para economizar a voz. Mas vamos fazer 18 meio pontos altos. E lá no final a gente muda. Fiz aqui os 18 meio pontos altos e agora no ponto seguinte, um ponto baixo. E sobe uma correntinha. Vamos virar novamente e seguir para a quinta carreira, onde vamos iniciar com um ponto baixo e agora seguir com 16 meio pontos altos. Vamos fazer meio pontos altos até quase lá no final da carreira. Então, vamos contar 16 meio pontos altos. Fiz aqui as 16 meio pontos altos e agora nós vamos subir uma correntinha. Vira novamente a peça e vamos para a carreira de número 6, iniciando com um ponto baixo, agora 7 meio pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 meio pontos altos. No ponto seguinte, vamos fazer aquele aumento triplo, 3 meio pontos altos juntos no mesmo ponto. Um meio ponto alto, 2 meio pontos altos,
e o terceiro e último meio ponto alto junto. Então, fizemos o aumento triplo e agora seguimos com mais 7 meio pontos altos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 meio pontos altos. No ponto seguinte, um ponto baixo. E sobe uma correntinha. Vamos virar novamente a peça. E a carreira de número 7 vamos iniciar com um ponto baixo. E agora você segue com 15 meio pontos altos. Vamos seguir fazendo meio pontos altos, até quase o final da carreira. Então, é só seguir contando aí 15 meio pontos altos. Cheguei aqui no ponto de número 15 e agora no ponto seguinte, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vamos subir uma correntinha. E agora a carreira de número 8, nós vamos virar a peça e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, fazendo todo um contorno aqui da asinha. Nós vamos fazer pontos baixos por toda a volta da asa. Esta é a nossa última carreira. Então, é só seguir pegando pontinho por pontinho e fazendo pontos baixos. Sem mistério também. Só seguir fazendo pontos baixos por toda a volta. Chegou aqui no final da carreira, segue ainda com pontos baixos. E aí nós vamos pegar, ó, cada pontinho aqui dessa parte aqui da lateral e vai inserindo a agulha e fazendo pontos baixos também. Dessa forma. Só fazendo o contorno de pontos baixos. Chegou aqui no final da lateral, é só seguir agora fazendo pontos baixos aqui nesta parte aqui de baixo da asa, ou de cima, tanto faz, né? Essa aqui seria a parte de cima da asa, na verdade. Então, é só seguir fazendo pontos baixos, contornando toda a peça. Tô chegando aqui na pontinha, ó, e a gente pega o ponto, faz o ponto baixo e segue também na lateral. Aqui nesse último ponto, você pode fazer
2 pontos baixos juntos, se ficar melhor para fazer a voltinha nas pontinhas. Só para não ficar repuxando, mas aí você verifica aí como vai ficar melhor para você. E aí é só seguir também fazendo pontos baixos até chegar ali na outra ponta. Ó, aqui na pontinha eu vou fazer 2 pontos baixos juntos, para poder contornar e fazer mais arredondadinha essa parte da asa. E segue até chegar ali no final, sempre com pontos baixos. Vou chegando aqui no meu último ponto, contornei toda a asa já, com pontos baixos, e agora nós vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo ali no ponto seguinte. E aqui está a asa, então. Fizemos todo o contorno com pontos baixos e já deixou ela bem bonitinha. Aqui, o fio que ficou ali atrás de sobra, a gente vai cortar. E a asa vai ficar assim. Ali é a parte do avesso desse caso aqui, porque esta é a asa da esquerda. Vamos cortar o fio, não precisa deixar o fio longo. Puxa o fiozinho. E agora a gente vai cortar esse fio que ficou de sobra. E este outro fio que ficou aqui, nós vamos ter que esconder ele arrematando por trás dos pontos. Então, é só passar a agulha com o fio ali por trás, mas antes eu vou puxar esse fio para a parte de trás da asa, para facilitar. Puxei aqui o meu fio, agora sim é só esconder aqui entre os pontos. Insere a agulha por trás dos pontos. Puxa a agulha trazendo o fio. E agora é só cortar o fio. Então, já temos uma das asas prontas. Agora a gente vai pegar o pombo. E eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Esta aqui é a asa que vai ficar aqui na esquerda do nosso pombo, olhando ele assim de cima. E nós temos que fazer a outra asa. As duas asas são iguais, não há diferença entre essa parte aqui da frente e a de trás. A única diferença é o contorno. Então, é só você voltar aqui no início dessa parte da asa e fazer a outra igual até a carreira de número 7, que eu vou fazer com vocês a carreira de número 8 do contorno. Cheguei aqui no final da carreira de número 7, ó, vamos finalizar então esta carreira. E a diferença vai estar aqui, ó. Fiz o meu ponto baixíssimo, vou fazer a minha correntinha. Na outra asa, a gente virou a peça para fazer o contorno, certo? A gente virou dessa forma e fez todo o contorno. Nesta daqui, nós não vamos fazer isso, porque nós temos essa asa já virada para esse lado. E se a gente fizer da mesma forma, vamos ter duas asas para o mesmo lado, concordo? Se eu fizer exatamente igual, ó, vamos ter duas asas do mesmo lado, iguais. E aí não vai ficar legal. Então, nós vamos pegar e fazer a diferença aqui, seguindo o contorno já a partir daqui, sem virar a peça. Essa parte que seria do avesso não vai ser o avesso, vai ser a parte da frente. Então, nós vamos seguir fazendo pontos baixos por todo o contorno da asa. E dessa forma, quando finalizarmos, esta asa aqui será a asa da direita do nosso pombo, olhando ele de cima, né? Então, é só seguir fazendo todo o contorno da mesma forma que a gente fez a outra. A única diferença é que a gente não virou a peça. Então, segue aí fazendo o contorno da mesma forma, ali nas pontinhas, quando precisar fazer 2 pontos baixos juntos para fazer o formato mais bonitinho, pode fazer. E aí, segue
contornando toda a asa. Cheguei aqui no final da minha asa e vou fazer o meu ponto baixíssimo. Também vou cortar o fio, sem deixar o fio longo, porque aqui é a ponta da asa, né, então não vai adiantar eu deixar um fio longo aqui. Vamos cortar o fio e arrematar da mesma forma que a gente fez na outra asa. Vamos puxar esse fio aqui para a parte de trás. Puxa o fio lá para trás e depois arremata passando a agulha entre os pontos na parte de trás. Ó, dessa forma nós já temos aqui 2 asas, uma para cada lado. Ficou certinho então, né? Então essa parte aqui nós vamos arrematar agora, da mesma forma que a gente fez com a outra. Puxei aqui o meu fio e agora é só cortar. Então temos 2 asas prontinhas e nós vamos deixar separadinho aqui para a costura, que será somente no final. Com um fio mais fino, que está aqui na descrição do vídeo, nós vamos tecer agora o bico. Esta cor aqui é um tom de laranja, mas pode ser também um tom de amarelo. Vamos iniciar com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira. A segunda carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então, será ponto sobre ponto, até o final da carreira, totalizando 6 pontos. Já posso soltar o fio que ficou lá atrás. E agora o último pontinho aqui, para completar a carreira. Já vai ajeitando para fazer o formato do bico. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo. Então, vamos fazer um aumento no primeiro ponto. E no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo mais 2 vezes, um aumento e um ponto baixo, até chegar no final da carreira e vamos totalizar 9 pontos. E ele já vai formando aqui o bico, né, fazendo uma pontinha aqui, onde ficou o anel. Prontinho, já podemos tirar aqui o marcador. E vamos finalizar então com um ponto baixíssimo. E deixar aqui um fio longo para a costura. Já ajeita o bico aí, fazendo o formato certinho. E aqui está então o bico do passarinho. Já podemos cortar esse fio que ficou de sobra ali do anel. E vamos deixar então um fio longo aqui para a costura. E agora é só puxar o fio. Então esta parte aqui está prontinha. Vamos deixar também separadinho para a costura no final. Agora nós vamos tecer os pezinhos do nosso pombo.
Vamos fazer aqui um anel mágico e dentro desse anel apenas 4 pontos baixos. Então, vamos prender aqui o anel com pontinho e seguir com 4 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel. E na segunda carreira vai ser um pouquinho diferente, pois a gente não vai trabalhar de forma circular. Nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto. Então, laçamos o fio e arrematamos com ponto baixo. E já sobe 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Agora nós vamos pular a primeira alça da corrente e a partir da segunda nós vamos voltar com 3 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. E vamos repetir mais 2 vezes, até formar 3 dedinhos aqui no nosso pezinho. Então, vamos já prender ali o fio no próximo ponto, fazendo um ponto baixo. Sobe as 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Pula a primeira alcinha da corrente. E a partir da segunda alça da corrente, segue com 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e o terceiro e último ponto baixo. Vamos repetir então mais uma vez. No ponto seguinte, vamos inserir a agulha, laçar o fio e arrematar com ponto baixo. E já vamos subir 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Pulamos a primeira alça da corrente, a partir da segunda alça, seguimos com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Prontinho. E agora, no ponto seguinte, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui também um fio longo para a costura depois. E já fez, ó, o formato certinho do pezinho. Então, vamos cortar o fio. Puxa aqui o fio. Vamos cortar esse fio que ficou de sobra do anel. E o primeiro pezinho já está pronto. Então, agora é só você voltar o vídeo no início dessa parte do pé e fazer o outro igual. Ó, vai ser dessa forma que a gente vai prender nele, ó, ele já faz o formato certinho assim para baixo com os dedinhos. Ok? E aqui estão os 2 pezinhos prontinhos, vamos deixar separado que logo vamos fazer a costura. Vamos iniciar então a montagem e costura pelo bico do nosso passarinho. Aqui na cabecinha a gente vai verificar aqui bem no centro entre os olhos, uma carreira abaixo, né, da carreira dos olhos, a gente vai costurar. Então, a gente começa a costura aqui nessa mesma linha dos olhos, mas a gente vai costurando ele para baixo. Então, aqui eu inicio minha costura de forma bem simples, passando o fio por entre os pontos da cabeça e depois pegando entre os pontos da última carreira do bico. E aí verifica certinho para ficar a mesma distância para os 2 lados. A mesma distância dos olhos, né? Então, verifica se está na posição certinha e é só seguir contornando aqui, fazendo a costura no bico, descendo a costura até fazer todo o contorno.
Ó, sempre verificando se está na posição certinha, se a distância entre o bico e os olhos estão iguais para os dois lados. E aí é só seguir costurando. Não tem mistério. É uma costura bem simples de fazer. Já estou aqui bem na parte de baixo, ó. Está bem posicionado, então é só seguir até finalizar a costura lá onde a gente iniciou. E o bico já tem o formato certinho, não precisa de enchimento, é só costurar mesmo. Aqui eu já vou subir a costura para ficar certinha a posição, conforme eu fiz do outro lado. E agora vamos costurando até chegar onde a gente iniciou a costura para poder fazer aquele nozinho para prender o fio. Já está bem certinho, então cheguei aqui no último pontinho, e aí eu vou pegar já o ponto e já vou em seguida fazer o nó. Aqui eu já vou pegar o ponto junto na cabeça e no bico e já vou passar o meu fio por cima da agulha para fazer o nozinho. Então é só esconder esse fio, passando a agulha por dentro do passarinho. Aí é só ajeitar e agora é só cortar o fio. Então já está ficando bem bonitinho, não é mesmo? Agora só ajeita com a ponta da agulha ali o enchimento por dentro da cabecinha, fazendo o formato dela certinho. E esta parte aqui do bico, então, está pronta. E já podemos, então, seguir para o próximo passo. E vamos para a costura dos pezinhos, cuidando para que ele fique neste formato, ó. A parte do avesso da peça a gente vai colocar para cima, que é onde a gente vai costurar no passarinho. Cuidar aqui o alinhamento, ó. O bico fica bem no centro do corpinho, então as patinhas ficam mais para as laterais. Só cuidar a posição certinha e iniciar a costura bem próxima ao rabo. E a costura também é simples, é só passar o fio aqui entre os pontos do corpinho e prendendo na patinha, no pezinho. E aí vai fazendo uns pontinhos, mas vai cuidando para prender somente o pezinho, deixando os dedos sem costurar, para que ele faça o formato do pezinho fechado, assim, com os dedinhos para baixo. Então pega só ali na base onde foi o anel mágico. E ele já vai fazendo o formato certinho, ó.
São poucos pontos, só para prender ali o pezinho mesmo. Quando você achar que já estiver bem preso, no formato certinho, aí já pode encerrar a costura dando um nozinho. Aqui o meu já tá fazendo o formato certinho. Então, já vou dar o meu nó e finalizar aqui a costura. Prontinho. Agora é só cortar esse fio. E assim ficou então o pezinho, e agora é só fazer a mesma coisa aqui para o outro lado, ó, posicionando certinho, alinhando o pezinho do mesmo jeito que a gente fez o outro e costurar. Já estou aqui com os pezinhos prontos e agora a gente vai então para a costura das asas. Vamos posicionar desta forma, cuidando para que a nossa bordinha aqui, ó, fique com os pontos certinhos, né? Não colocar do lado avesso. Este aqui é o avesso da peça e esta parte aqui é a parte que tem que ficar para frente aqui do nosso pombo, certo? Então posiciona direitinho aí. Se quiser usar alfinetes para ajudar, pode utilizar. Eu não costumo usar. Então eu vou fazendo assim, conforme eu vou olhando e vou ajeitando aqui mesmo. Vamos pegar um fio do mesmo fio que a gente teceu as asas. Então, verificou já a posição certinha aí. É só iniciar a costura. Primeiro nós vamos prender esse fio com um nó, para depois começar a costura da asa. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui por trás do corpinho, saindo ali próximo à asa, onde eu vou iniciar a costura. E vou dar um nó aqui, duplo, neste fio antes de iniciar. Passo 2 vezes o fio na agulha e puxo ele. Agora eu tenho que puxar aqui a outra ponta para prender bem. E só então eu posso costurar a asinha, porque daí não tem risco de esse fio se soltar. Só posicionar certinho aqui. E então, vamos iniciar a costura pegando aqui os pontos da última carreira, aqui da borda da nossa asa, prendendo no corpinho com o pontinho. Também não tem mistério, é uma costura simples, sempre pegando nos pontos ali da última carreira da asa e passando a agulha por entre os pontos do corpinho. Vamos fazer essa costura só nessa parte lateral da asa, que vai ficar aqui para a parte das costas do nosso pombo. Sempre cuidando se ele está na posição certinha, olhando ele aqui atrás, mas principalmente na parte da frente, se ele está na posição correta. Não pode ficar caída assim, tem que ficar com as asas para cima. Já estou chegando aqui quase no final da costura, a posição está certinha. Ó, verificando assim na parte da frente, ele tá com a ponta da asa bem para cima, então vai ficar bem bonito. Depois a outra asa a gente tem que colocar na mesma posição. Estou chegando aqui quase no final da minha costura. Já fiz a costura de toda a lateral aqui da asa, ó.
e já posso então encerrar aqui a costura. Então eu vou dar o meu nozinho, prendendo ali a asinha com o corpinho, passo o fio e dou o nó. E está prontinha então essa asa. E agora podemos aproveitar o mesmo fio, sem cortar ele, para fazer a costura da próxima asa. Então a gente só vai atravessar com a agulha aqui por dentro do corpinho até chegar na posição certinha ali da outra asa e iniciar a costura dela, sem ter que cortar o fio. Insiro a minha agulha aqui, saindo lá onde a gente vai iniciar a costura da próxima asa. E aí a costura é a mesma, da mesma forma que a gente acabou de fazer aqui na anterior. Sempre ajeitando para que as duas fiquem na mesma posição. Vou fazer um pontinho aqui mais para a parte de cima da asa, para ela ficar certinha. E agora sim é só seguir costurando da mesma forma. Já estou chegando aqui no finalzinho da costura. Já dei o meu nozinho e agora é só cortar o fio. E agora uma dica que eu dou para vocês, para deixar essas asas firmes, utilize aqui o endurece crochê aqui na parte de trás das asas. Passe por todas as asas, sempre na parte de trás, e também pelo rabo. Dessa forma vai fixar as asas neste formato aberto, e ela não vai ficar se fechando. E pronto, pessoal! Nossa pomba do Divino Espírito Santo, ou pombo da paz, em amigurumi, está finalizada. Ficou linda, não é mesmo? Cada detalhe foi pensado para trazer leveza e paz, e tenho certeza que ela vai encantar a todos, seja em uma árvore de Natal, em uma guirlanda ou em um quadro decorativo. Use a criatividade. É incrível como algo feito com nossas próprias mãos pode carregar tanto significado e beleza. Você pode colocar um cordão aqui no topo da cabeça e pendurar na sua árvore de Natal, ou uma outra dica é fazer um quadro como este aqui que eu fiz para uma cliente. Estas são apenas algumas ideias. Me conte aqui como você vai utilizar o seu pombo. E se você gostou dessa aula, não deixe de curtir o vídeo, comentar e compartilhar com uma amiga que também possa gostar. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!